Alô você, vamos então para nosso curso de abuso de autoridade. Não se perca, nós estamos aqui nos sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade. Na aula passada, nós perguntamos quem é o sujeito ativo, quem é que pratica o abuso de autoridade, né? Então vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é qualquer agente público, né? Servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e territórios, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, Tribunal de Contas, e reputa-se o agente público, para todos os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, ou por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão de entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Concurso de agente público particular. A pergunta que eu faço agora a você, meu amigo, é: se o abuso de autoridade for praticado em concurso por um agente público e o particular, como é que fica? Nós vamos ter aqui aquele artigo 30 do Código Penal que diz o seguinte, ó: não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando forem elementares do crime. Então, você, meu amigo policial, se você faz uma prisão de uma pessoa ilegalmente, se você entra na casa de uma pessoa após as 21 horas, mesmo com mandado do juiz, em companhia de um particular, vocês dois vão responder, porque embora a lei só abranja a autoridade, né, o servidor temporário ou não, o particular que pratica a conduta com você também vai responder pelo abuso de autoridade. Uma observação importante: para a caracterização dos crimes de abuso de autoridade, não se faz necessário que a conduta seja contemporânea ao exercício efetivo da função. Porque muita gente me pergunta, professor Franklin, vai subsistir o abuso de autoridade se o agente está licenciado? Vai. De férias? Vai. Não tenha assumido o cargo, mas tenha sido, por exemplo, aprovado em concurso público e está esperando para exercer a função? Vai. Quer dizer, doutor Franklin, que se eu tiver de férias, se eu prender uma pessoa ilegalmente, eu também vou responder por abuso de autoridade? Vai. Então, significa que, mesmo fora do exercício da função, mas em razão dela, você responde por abuso de autoridade. Esta lei, ela define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Isso é que é o abuso de autoridade, né? No exercício das funções ou a pretexto de exercer. Vamos para outro crime? Vamos lá. Então, artigo 33. Exigir informação, cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. É aquele famoso constrangimento ilegal praticado pelo policial. Imagina que o policial exige informação ou exige o cumprimento de uma obrigação que a pessoa não está obrigada a cumprir. Então, por exemplo, aqui a pena vai ser de detenção de 6 meses a 2 anos. E incorre na mesma pena quem se utiliza do cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legalmente legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Vou dar um exemplo aí dos dois, do caput e do parágrafo único. Você exige que a pessoa tire a roupa em público, constrangendo ela, abuso de autoridade.
O outro exemplo dele invocar a condição de agente público para privilégio indevido, ele dá a famosa carteirada para entrar numa festa sem ter que pagar. Isso é abuso de autoridade. Então veja que o enunciado 22 do Conselho Nacional diz o seguinte: quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido, pratica o abuso de autoridade, se o comportamento não estiver atrelado à finalidade de contraprestação do agente ou autoridade. Caso contrário, outro será o crime como corrupção passiva. Agora, se você vai numa festa para cumprir uma diligência do juizado especial e você pede para ingressar porque você vai fazer apreensão de adolescente naquela festa, você está resguardado legalmente, ok? Competência. Muitos policiais me perguntam, professor Franklin, qual a competência criminal para o processo e julgamento dos crimes de abuso de autoridade? Você que está aí sentadinho assistindo essa aula deve estar curioso. Veja, mas a gente vai deixar a sua curiosidade para a próxima aula. Na próxima aula eu vou responder qual a competência para apurar o crime de abuso de autoridade. Pergunta até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?